tarde, doutor César. Seja bem-vindo. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Obrigado. Então, certo. Então, tratando-se de recurso interposto pelo senhor, o senhor está com a palavra pelo prazo regimental, máximo de 15 minutos, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores, eminente senhor representante do Ministério Público, os meus sinceros cumprimentos. Excelência, serei bastante breve. Penso que o recurso de apelação abordou todas as questões que mereciam ser tratadas. Temos um caso em que o fato aconteceu em um momento que não existia ainda a receptação na forma qualificada do parágrafo 6º. Ocorre, excelências, que no momento da prolação da sentença, a excelentíssima magistrada sentenciante, ela procedeu a emendatio libelli e adequou os fatos à imputação, condenando o apelante ao artigo 180, parágrafo 6º, que não existia à época do fato. Flagrante inobservância ao princípio da legalidade e da anterioridade da lei penal. Para além disso, há nos autos todas as testemunhas inquiridas trouxeram à baila que, inclusive o Corréu fez alusão às notas fiscais que seriam utilizadas para o transporte da retroescavadeira. Entretanto, excelências, malgrado se tenha aludido à existência dessas notas fiscais, a defesa requereu, na fase do 402, fosse oficiada a delegacia de polícia para que a autoridade policial informasse se essas notas fiscais compunham um inquérito policial antes da digitalização e se compunham para que fosse periciada. E esse pedido foi foi indeferido na fase do 402, abriu-se prazo para memoriais e a defesa novamente reiterou, porque era importante, era uma das formas em que a defesa, aliás, o próprio juízo poderia se chegar a uma autoria definida, sem conteste, mas o fato é que também foi indeferida essa questão. De todo modo, excelências, a questão mais relevante, que é o que me parece nesse processo, é o que deveria ter sido apreciado de forma diferente, é em relação à emendatio libelli, no que diz respeito à adequação da acusação. O acusado, o apelante, ele era acusado do crime de receptação. O Corréu, do crime de furto. Mas notem, eminentes desembargadores, se trata de fatos distintos. Uma coisa é a emendatio libelli se considerar o dispositivo legal no parágrafo 6º do 180, muito embora não existia na época dos fatos o parágrafo 6º, mas os fatos eram os mesmos. E aí a gente até compreenderia essa emendatio libelli. E não se olvida que o momento processual oportuno para se proceder a emendatio libelli é justamente no momento da prolação da sentença. Ocorre que no caso em comento, os fatos eram distintos. Se trata de um furto ocorrido em data pretérita, na noite, uma ou duas noites anteriores, não me recordo agora ao certo, e a receptação na manhã do outro dia. O apelante ele não se defendia da imputação de furto, ou melhor dizendo, da imputação de receptação. A imputação ao apelante era a de furto ocorrido em local diverso. E nesse cenário, nenhuma prova se produziu. Havia filmagens no local dos fatos, mas essa filmagem não era suficiente para se indicar alguém, identificar alguém. Não havia ninguém no local dos fatos. E todas as perguntas da defesa... Desculpe, minha excelência. Todas as perguntas da defesa foram voltadas para o crime de furto. Enquanto o crime de receptação, na data seguinte... muito embora a defesa não pairasse sobre o apelante a imputação do crime de receptação, a defesa ainda fez alguns questionamentos. Os policiais chegaram a ver o momento do furto, se presenciaram algo, nenhum policial presenciou, chegaram a aludir que havia um carro na escolta desse caminhão, foi perguntado se tinha emplacamento desse veículo, também não tinha. Se chegaram a visualizar alguém dentro desse veículo, também não tiveram condições de visualizar. E se trata de fatos distintos. Por essa razão, a defesa não
também o Ministério Público não produziu nenhuma prova a respeito da participação do acusado na receptação, e a defesa, de igual modo, não havia razão para se preocupar, já que não era essa a imputação. Eram datas distintas, momentos distintos e locais distintos. Por essa razão que a emendatio libelli não nos parece razoável e aceitável. Então, o que a defesa requer o acolhimento das preliminares da questão da cadeia de custódia, das notas fiscais que poderiam trazer a autoria para esse delito, a violação, a inobservância ao princípio da legalidade e, última ratio, que ainda que se admitisse, que se desse aso à acusação, que fosse desclassificada a conduta para o crime de furto, de receptação na modalidade do caput, já que à época não existia o parágrafo 6º. É o que se requer, excelência. Foram esses os argumentos deduzidos na apelação. Muito bem. Eu agradeço ao doutor Murat pela sua manifestação e passo a palavra ao doutor Walter Santin.